Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de número 8, tá? Do módulo de suporte emergencial à vida. O tema da aula de hoje vão ser os distúrbios causados pelo calor, né? Então a gente vai entender um pouquinho a relação do calor com o corpo humano, tá? A gente vai falar também sobre o calor no dia a dia de trabalho e, como todas as aulas, a gente vai falar dos distúrbios, da questão do tratamento, dos primeiros socorros, quais seriam as tratativas, tá? Então a ideia da aula de hoje é essa. Espero que vocês consigam assimilar direitinho todo esse conteúdo e que eu consiga passar para vocês aí de forma mais prática e assertiva, tá bem? Então é isso, boa aula a todos. Bom, pessoal, para começar, a gente vai falar um pouquinho, né, e tentar entender qual é a relação do calor com o corpo humano, tá? Já adianto para vocês que essa é uma aula mais simples, é uma aula que a gente tem mais vivência, né? Que são situações de calor, e a gente talvez conheça algumas dessas situações que o calor excessivo pode causar para o corpo, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre os distúrbios causados pelo calor, a gente vai tentar entender um pouquinho essa relação que eu falei entre o calor e o corpo humano, tá? Os seres humanos são animais de sangue quente e mantêm sua temperatura corporal dentro de uma margem de 1 ou 2 graus de 37 graus Celsius, tá? Então é considerado normal se a temperatura estiver 2 graus abaixo de 37 ou 2 graus acima de 37, tá? Ou seja, 35 e 39. Tudo bem que 39 graus já é um quadro de febre, tá? Mas a gente não pode deixar passar disso. Isso quando for medido pela boca, tá? Aquela medição com termômetro na boca. E 38 graus Celsius, né? Essa variação de 2 para cima e 2 para baixo de 38 graus Celsius medido via retal, tá? Geralmente utilizado em crianças, né? A medição mais eficaz para bebê e crianças é via retal. E aí, pessoal, quando a gente fala da temperatura do corpo, é importante a gente ter um entendimento, mesmo que seja claro, que essa temperatura, né, essa variação de temperatura que a gente comentou agora há pouco, tem que ser mantida internamente no corpo, tá? Então, para que o corpo funcione da forma correta, ele tem que funcionar nessa temperatura. Essa temperatura tem que ser mantida, tá? Não pode ser maior do que a variação de 2 graus ou menor do que a variação de 2 graus de acordo com a medição que vai ser feita, tá? Assim como a pressão arterial, a temperatura e outros parâmetros do corpo têm que ser padrões, né? Têm que ser mantidos para que o corpo funcione da forma correta, tá? Então, o que o corpo faz? Agora a gente vai entender o que o corpo faz para tentar manter essa temperatura. O organismo regula sua temperatura ao equilibrar a produção e a perda de calor. Então, o organismo ele produz, né, calor e depois ele gera uma perda de calor. Então, toda vez que eu tenho a temperatura sobe por algum motivo, né? O corpo ele tem uma ferramenta, ele tem uma estratégia para poder diminuir essa temperatura, que é o que a gente vai ver no slide seguinte aqui. O que a gente tem que entender agora? Que o corpo ele tem esse diagnóstico, né? Em uma situação, por exemplo, que a temperatura do corpo vai subir, por exemplo, numa prática de esporte, numa caminhada, numa corrida, tá? Ou até mesmo numa situação de exposição ao sol, o seu corpo vai ter essa subida de temperatura normal. Por quê? Porque você está num ambiente quente, no caso de exposição ao sol, ou porque você está praticando um esporte, você está movimentando o seu corpo, então a temperatura vai subir. Tá? E aí o corpo ele tem um artifício, né, para poder regular essa temperatura. Através do quê? Através da perda de calor. E a gente vai entender um pouquinho como que o corpo perde calor, né, no próximo slide. E por último, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, né? Por mais que o corpo tenha esse meio de equilibrar a temperatura, não é ideal que a gente fique exposto, né? Que as pessoas, né? Que o corpo fique exposto muito tempo a temperaturas elevadas, né? Seja ela por exposição ao sol, seja ela durante uma prática de esporte, né? A gente sabe que quando a gente fala em prática de esporte, tem esportes que são muito prolongados, né? Mas as pessoas, os esportistas, os atletas, né, têm os devidos cuidados, né, em relação à hidratação, em relação a tentar regular essa temperatura, auxiliar o corpo a regular essa temperatura de uma forma mais correta, tá? Mas se o corpo ficar por muito tempo exposto, né,
a esses tipos de temperaturas mais elevadas, né? Se o corpo tiver que ficar fazendo essa transição de sobe a temperatura, perde calor, sobe a temperatura, perde calor por muito tempo, a pessoa ela pode desenvolver algumas características, alguns sintomas aí, tá? Que está ali no último parágrafo. Irritabilidade, fraqueza, depressão, ansiedade e incapacidade para se concentrar, tá? Então, olha só, todas essas que eu falei vão estar relacionadas à exposição prolongada ao calor excessivo, tá? Não o calor normal. Então, se a gente tiver essa exposição prolongada a um calor excessivo, ela pode gerar no indivíduo todos esses sintomas aí, até algumas doenças, como a gente pode ver, tá? Então, nesse primeiro slide, a ideia era o quê? Era entender essa relação calor-corpo. O que é importante? Entender primeiro que o corpo tem uma temperatura ideal, tá? Variando aí de 37, 38 graus, tá? Que seria o ideal. E o corpo tem que trabalhar dessa forma, ele tem que trabalhar com essa temperatura, tá? E para o corpo trabalhar nessa temperatura, para o corpo ficar com essa temperatura, ele tem um mecanismo de perda de calor. Ele consegue regular essa temperatura por perda de calor. Então é assim que o corpo equilibra a temperatura, tá? O importante também que a gente viu é que a exposição excessiva ao calor extremo, né, a uma fonte de calor muito alta, pode causar alguns sintomas, que foram esses sintomas que a gente acabou de ver, e gerar até algumas doenças em caso de persistência na exposição. Bom, pessoal, como eu disse aqui anteriormente, né, agora a gente vai tentar entender como que o corpo faz para equilibrar a temperatura, né, ou seja, para se resfriar, tá? Tem alguns meios mais comuns, né, e a forma mais comum do corpo equilibrar a temperatura é o suor, tá? Mas além do suor, a gente tem outras alternativas. O corpo tem outras alternativas, tá? A primeira alternativa que o corpo tem é realizar essa troca do calor por radiação, tá? E aí eu vou tentar explicar para vocês o que seria essa troca de calor por radiação. Seria aquela situação, que eu não sei se vocês já passaram, tá? Que, por exemplo, quando você pratica alguma atividade física no frio, que aí fica saindo aquele vapor branco que nem sai da boca, sai também da cabeça, dos ombros, né? Ou seja, o corpo ele está jogando calor para fora através dos poros, tá? Então isso é trocar calor por radiação quando a gente fala do corpo humano, tá? Então esse seria o primeiro método. O calor ele é expelido pelos poros em forma de vapor, né? Na verdade não vai ser nem vapor, em forma térmica mesmo, né? Você não vai ver, você só consegue ver em dias frios, porque tem essa troca de temperatura que nem tem na boca. Quando está muito frio você joga o ar para fora, ele fica branco, né? Então você só consegue ver em dias muito frios. Então seria esse o primeiro método. O segundo método aí do slide, que é a evaporação, é literalmente o suor, né? Ou seja, os líquidos do corpo estão evaporando, né, e realizando essa troca de calor. E por isso que geralmente a gente soa em situações mais quentes ou em situações que o corpo está se movimentando mais, né? Então a troca por evaporação seria literalmente o suor, tá? Mas além dessas duas possibilidades, a gente também tem por convecção e condução. Qual seria por convecção? Seria um banho de água fria, por exemplo, ou seja, uma troca de calor por contato, né? Então eu tenho uma água fria em contato com o corpo, tá? E aí diminui a temperatura do corpo. Então isso seria uma troca de calor por convecção. E por condução seriam situações, por exemplo, do chão frio, né? Que você deitou no chão frio e tem essa troca de calor por contato, né? Na verdade, eu falei que a convecção é por contato, mas a condução é por contato, tá? A convecção é por transferência, seja ela, por exemplo, um ar-condicionado ou a água, tá? Então, água fria passando pelo corpo, troca calor. O ar-condicionado, o ar gelado passando pelo corpo, troca calor. Essa seria a convecção, tá? Então, não é por contato. Já a condução é por contato, ou seja, deitei no chão frio. No caso de outras situações, um cobertor gelado, né? Isso em situações extremas. Ou então um cobertor quente.
Então, esse contato seria uma troca de calor ou uma alteração de calor por condução, tá? Lembrando que, como a gente está falando de excesso de calor, todas as nossas situações aqui vão ser para diminuir a temperatura do corpo, tá? O corpo está com uma temperatura mais alta e aí ele faz esse mecanismo para poder regular a temperatura. Até aqui, pessoal, a gente não está falando de situações que podem causar distúrbios. A gente está falando do funcionamento normal do corpo. O corpo funciona assim. Você começou a se movimentar mais, sua temperatura vai subir e o corpo vai utilizar um desses artifícios aí, uma dessas técnicas, né, de troca de calor, um desses modelos de troca de calor para equilibrar a temperatura, tá? Aqui não tem problema nenhum, não tem exposição excessiva, não. Essa é a condição normal do corpo. O corpo ele faz isso para equilibrar a temperatura, né? Lógico, quando o seu corpo está num lugar mais fresco, você está paradinho, está tudo tranquilo, ele não vai precisar, você não vai suar, você não vai ter troca de calor, tá? Mas em situações, estou na cidade andando, estou praticando algum esporte, estou tomando um sol, estou na praia, então todas essas situações o corpo ele vive fazendo isso, né? Que nem o carro esquenta, aí o sistema de água do carro abre e resfria o carro, aí ele fecha, o carro esquenta, a água passa, ele fecha, porque o motor também tem uma temperatura ideal, né? Ele não pode trabalhar nem muito frio, na verdade nem perto disso, e nem muito quente, tá? Então é só uma comparação para a gente entender. Então tudo que a gente falou agora são situações normais do corpo, ainda não tem excesso de calor, a gente não falou de doença, de nenhum problema ainda. Isso é como o corpo funciona. Agora, pessoal, apesar do nosso módulo se chamar Suporte Emergencial à Vida, eu achei interessante eu trazer só essas observações referentes ao calor e ao trabalho, tá? Já que a gente tá pleiteando aí uma formação de técnico de segurança do trabalho, tá? Então, a legislação, através da NR15, traz para a gente algumas orientações referente ao calor, tá? Mas a mais importante delas, que não está na NR15, até aparece na NR15, mas consta na legislação brasileira, diz o seguinte, que os locais de trabalho, né, os locais que tem pessoas trabalhando, devem estar entre 20 e 23 graus Celsius, tá? Então, assim, a gente sabe que nem sempre essa condição vai ser possível, tá? Em situações de trabalho em local aberto, né? Trabalho em caldeira. Então tem situações que o ambiente não vai estar nessa situação. Por isso que a gente tem algumas ferramentas, né, específicas, que a gente não vai tratar delas aqui agora, tá? Para fazer esse tipo de tratativa para trabalho em calor, tá? Como, por exemplo, que a gente vai ver ali no final, já a gente vai falar no último parágrafo, tá? Mas antes disso, de acordo com a norma regulamentadora NR15, é preciso avaliar as condições do local de trabalho a partir do índice de bulbo úmido termômetro de globo, que é o IBU-TG, tá? Então essa é uma ferramenta que vai me passar a temperatura do ambiente. Então, para a gente entender qual é a temperatura do ambiente de trabalho, eu vou ter que usar esse bulbo aí, tá? Se vocês tiverem curiosidade, depois pesquisem, é uma ferramenta até bem interessante. E é ela que vai me mostrar, porque ela é capaz de identificar a exposição do trabalho, na verdade a exposição do calor de onde a pessoa trabalha, tá? O quanto de calor eu tenho ali, tá? Porque não é só a temperatura, vai avaliar também a quantidade de calor que eu tenho, tá? Algumas medidas podem ajudar bastante a minimizar o contato do colaborador com a temperatura mais elevada. Especialmente em atividades externas ou atividades que têm ligação direta com temperaturas mais altas aí. A principal delas é você tentar sempre utilizar horas dos dias que a temperatura é mais baixa, como o começo do dia à noite. Então, para situações que você tem que trabalhar exposto, locais abertos, sempre que possível, você tem que trabalhar ou no começo do dia, que a temperatura é bem mais baixa, ou no final do dia, né, já no anoitecer, porque a temperatura cai de novo. Então essa seria a principal maneira aí da gente evitar o calor excessivo num ambiente aberto, tá? Mas a gente também tem, em locais fechados, ou até mesmo locais abertos, outras condições aí, tá?
uniformes profissionais com tecidos mais leves, que permitem a circulação do ar no corpo, hidratação periódica com líquidos específicos, assim como a instalação de equipamentos de ventilação que garantam a renovação do ar, tá? Essas são só algumas ações que podem ser feitas, né? Então, assim, um uniforme adequado que talvez não deixe ter essa troca de temperatura, ou um uniforme mais aberto que faça com que o corpo consiga realizar essa troca de calor, tá? A questão da hidratação é muito importante. Então a pessoa, por exemplo, está trabalhando num telhado, fazendo a reforma de um telhado numa manhã com muito calor, ela tem que se hidratar de tempo em tempo, tá? Isso tudo já é orientado através de algumas ferramentas e algumas normas, tá? Então, o objetivo aqui não é entrar nisso, é só para vocês ficarem sabendo. Então, tem essa relação do calor com o trabalho, tá? E é uma situação que a gente vê dentro das organizações, principalmente organizações que são siderurgias, metalurgias, organizações que têm exposição de trabalhadores a locais abertos, né? Pessoal que trabalha em zona rural, né? Parte agrária, tudo tem essa exposição. Então, nós, né, como integrantes aí do SESMIT, como participantes da área de segurança do trabalho, a gente tem que entender e ter pelo menos esse norte aí para seguir, tá? Então esse slide foi só mais uma observação, foi um adendo, e a partir do próximo a gente volta a falar sobre os distúrbios causados pelo calor. Bom, pessoal, agora finalmente a gente vai falar um pouquinho sobre alguns distúrbios causados pelo excesso de calor, tá? Ou pelo calor. Esses distúrbios, eles podem ser classificados aí, e existem diversos tipos de distúrbios, tá? O que vai diferenciar eles? Eles vão se diferenciar pelos sintomas, tá? Pela questão da temperatura corporal e pela gravidade e da diminuição de líquidos do corpo, tá? Então, em situações de algum distúrbio causado pelo calor, essas duas características que a gente viu agora são muito importantes. Aumento ou não da temperatura corporal, mas geralmente tem um aumento da temperatura corporal, e a perda excessiva de líquidos do corpo, tá? Então, geralmente, os distúrbios causados por calor vão ter essa característica, tá? Então, o corpo ele vai perder muito líquido e a temperatura vai subir, tá bem? E aí eu trouxe pra gente algumas situações de distúrbios, né? Na verdade não são situações, alguns distúrbios causados pelo excesso de calor. O primeiro, e bastante conhecido, são as câimbras, tá? São espasmos musculares graves, resultantes de uma sudorese intensa durante um esforço físico intenso em condições de calor extremo. Então o que acontece? A cãibra, apesar de ser comum, né, na maioria das vezes não trazer nada grave, ela é oriunda, né, ela tem como consequência a perda excessiva de líquido dos músculos, tá? Que é causada pelo quê? Por um excesso de calor. Então é aquilo, o corpo ele procura equilibrar a temperatura e aí ele vai ter uma saída muito grande de líquido da parte muscular. Isso quando você está em excesso, né? Quando você extrapolou, quando você está numa atividade física, ou numa caminhada, numa corrida, ou no seu dia a dia, e você está perdendo muito líquido. Aí você pode ter cãibra, e aí vai estar ligado aos músculos, tá? Depois, o que a gente tem? Tem o câncer de pele. É um tumor formado por células de pele que sofrem uma transformação e multiplicam-se de maneira desordenada e anormal, dando origem a um novo tecido, tá? Então essa também é bem comum, assim, é meio óbvia, né? Então o câncer de pele, ele pode ter como fator agravante, e na maioria das vezes é isso, o excesso, né? A exposição da pele a calor extremo, ao sol, né? Por muito tempo. Lógico que esse é um período mais longo, né? Não é nada que vai acontecer de uma hora para outra. Você tem que ter essa exposição periódica, né? Você tem que estar sempre exposto ao sol, e geralmente isso acontece lá no final da vida, né? Que você vai perceber que você está com câncer de pele por uma exposição exagerada durante sua vida inteira, tá? Então o câncer de pele é outro distúrbio que pode ser causado pelo calor. A gente também tem a desidratação, que vai estar ligado à perda de líquido, que foi o que a gente falou. Então o corpo ele vai ficar desidratado, tá? Eu vou ter a exantema cutânea, tipo mais comum de inflamação de pele, que de uma dermatite, né? Aparece primeiramente como um episódio de coceira e vermelhidão da pele. É como se fosse uma irritação causada pelo sol, tá?
Em algumas situações falam até em alergia a sol, né? Então essa vai gerar uma coceira e uma vermelhidão em alguns locais da pele, tá? Também um distúrbio que pode ser causado aí por calor excessivo. A gente vai ter insolação, que também é bastante comum e grave, tá? É o aumento da temperatura corporal pelo excesso de calor. A insolação acontece quando o organismo fica incapacitado de controlar sua temperatura. Então, dá uma pane, né? Devido ao excesso de calor, você está muito tempo exposto ao calor, aí o corpo entra em pane, ele não consegue trocar essa temperatura. E aí o que acontece? Você entra em insolação, tá? Às vezes a insolação acontece até depois que você não está mais exposto ao sol. Por exemplo, você passou o dia inteiro lá na praia, ficou exposto ao sol, virou camarão e aí foi para casa. Aí a insolação aparece um período depois, porque o corpo ele não vai conseguir realizar essa troca de temperatura, ele não vai conseguir suar, né? Ele não vai conseguir usar nenhum desses artifícios. Tá, e talvez até consiga, mas não vai ser eficiente. Aí o corpo entra em modo de insolação, tá? Que em algumas situações é bem grave, porque como o corpo não vai conseguir trocar a temperatura do corpo vai ficar mais alta, vai entrar em quadro febril e aí tem uma série de complicações relacionadas à febre, né? Assim como a pressão não pode ficar alta nem baixa, a temperatura, como a gente disse lá em cima, também não pode ficar alta nem baixa, porque podem causar algumas consequências meio graves aí. Tá? Depois a gente tem lesões de órgãos, ó, condição que pode ser moderada a grave, caracterizada pela lesão de um órgão. Então, a exposição excessiva ao sol pode causar, lógico, dependendo do que aconteça, em casos específicos, a lesão de algum órgão. Tá? E lembra que quando a gente fala em órgão, a gente pode estar falando de olho, né? Que é um órgão mais exposto, e também algum órgão interno aí devido a essa condição de temperatura e de exposição mais alta, tá? E por último a síncope, que foi o que a gente viu na aula passada, que são os desmaios, também conhecido como desmaio. Caracteriza-se pela vertigem, que também é tontura, e fraqueza durante ou após permanecer em pé ou sentado por tempo prolongado. Tá? Então, esse excesso ao sol também pode causar um distúrbio que também é bem conhecido, que são os desmaios, as tonturas, as vertigens aí. Então, isso tudo vai depender de corpo para corpo, de situação para situação, de organismo para organismo, tá? O quanto tempo você está exposto, a que temperatura você está exposto, tá? Lembrando que todas essas situações, apesar de serem comuns no dia a dia, a gente vai ver dentro das organizações, né? Em situações que o colaborador é exposto a calor, ele está suscetível a tudo isso aqui. Tá? E por isso que é importante a gente entender qual é a tratativa em relação a primeiro socorro, né? Em relação a emergências e urgências relacionadas a distúrbios causados pelo calor. Tá? A gente viu aqui que na maioria das vezes não são situações tão graves, né? Não são situações que vão gerar consequências maiores, mas algumas como a insolação, lesão de órgão, né? O câncer de pele, apesar de ser um período mais longo de exposição, mas são situações mais graves, né, que podem causar a morte. Então a gente tem que ficar sempre de olho e tem que fazer a tratativa correta. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as causas, né? A gente viu quais podem ser os distúrbios aí, né? Alguns deles. A gente vai falar um pouquinho sobre as causas. E as causas, elas vão estar sempre atreladas ao quê? A uma produção excessiva de calor, né? Ou seja, um calor excessivo que o corpo está exposto. Uma perda de calor ineficaz, ou seja, não vai ter essa troca de calor que a gente falou lá no segundo slide, tá? Ou ambas as situações. Então, esses distúrbios eles vão sempre aparecer quando o meu corpo, o nosso corpo, né, tiver exposto a um excesso de calor, tá? Ou quando o corpo não conseguir trocar o calor, né, não conseguir realizar essa troca de calor, ou quando acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então vai estar sempre atrelado a essas condições. A produção excessiva de calor, ela pode ser causada pelo seguinte. Então assim, o corpo ele produzir um calor excessivo pode estar ligado a algumas situações, que são essas situações que eu listei aqui, que são várias, tá? A gente não vai ler todas, mas a gente vai ler algumas. Então pode ser, infecções que causem febre. Então, devido a uma infecção, o corpo entrou em estado febril, ou seja, a temperatura subiu. Aumento da atividade da tireoide, que acelera o metabolismo do corpo. Então, se tiver essa desregulagem na tireoide, o metabolismo vai ficar mais acelerado e, consequentemente, a temperatura do corpo sobe. E aí você perde mais líquido e perde mais peso também. Por isso que tem aquela situação de metabolismo acelerado, perder mais peso. Então tem essa situação, porque o corpo vai estar constantemente trabalhando ali, tá?
Atividade muscular extenuante que pode ocorrer durante o exercício ou trabalho físico, que são aquelas situações que a gente já falou, né? Em situações de prática de esporte excessiva ali sem os devidos cuidados. Algumas drogas estimulantes, superdosagem de medicamentos, roupas pesadas e apertadas. A utilização desse tipo de roupa impede que o suor evapore, que é aquela situação que a gente comentou lá em cima, né? O problema de você ter uma roupa muito pesada e fechada é que ela não vai permitir que o corpo troque o calor que tem que trocar. Determinados medicamentos, né? Medicamentos que são mais frequentes, os antipsicóticos e medicamentos com efeitos anticolinérgicos podem reduzir a sudorese, tá? Lógico que vocês não precisam se atentar ao nome desses medicamentos e aos tipos, que a gente tem que, né, atentar que são alguns medicamentos que vão reduzir a produção do suor, ou seja, vão limitar essa troca de calor, tá? Então por isso que pode causar um excesso de temperatura no corpo aí. Alguns distúrbios que afetem a pele, que também vão interferir na questão do suor, obesidade e estados mentais, tá? Que vai interferir na resposta do corpo, tá? Então, qualquer estado mental irregular aí, ou seja, vai estar ligado ao cérebro, então ela pode interferir também em algumas situações a questão dessa resposta da troca de calor do corpo, tá? Então, essas seriam algumas causas, tá? Para calor excessivo. Então, é aquela sequência. O corpo, ele vai ter esses tipos de distúrbio quando ele estiver em calor excessivo, tá? A gente vai ter algumas condições externas, que é a exposição ao calor, prática de esporte sem devidos cuidados, como a gente viu aqui, tá? Mas a gente também pode ter algumas condições internas, que é a questão da tireoide, alguma infecção. Então, todas essas causas que a gente viu aqui podem gerar aqueles distúrbios e alguns outros distúrbios também que a gente viu no slide anterior, tá bom? Bom, pessoal, agora que a gente entendeu aí quais são os distúrbios e quais são as causas, a gente vai falar um pouquinho sobre as precauções, né? Ou seja, o que a gente pode fazer para tentar evitar toda essa alteração relacionada à temperatura, tá? Evitar essas causas, né? E evitar os distúrbios, consequentemente. Em relação às causas, tem algumas causas que a gente viu que são causas internas, como infecções, né? Essas situações mais complicadas que talvez não estejam ligadas a essas precauções, porque a infecção vai estar ligada a outras coisas, tá? Mas em situação de exposição ao calor, tem algumas medidas que a gente pode tomar aí para evitar que o corpo sinta, tá? E eu deixei em negrito aqui algumas delas. A primeira, que é muito importante, a gente tem que aumentar o consumo de água, suco, fruta, tá? Então assim, a ingestão, né, de líquidos é muito importante. Então quanto mais líquido a gente ingerir, melhor. Tá? Tem outra também que é relacionada às refeições. As refeições, elas têm que ser refeições mais leves, né, mais frequentes, não comer nem muito, tá? E nem nada muito pesado. Então talvez picar essas refeições para que o organismo não gaste tanta energia na digestão. É lógico, permanecer em ambientes mais frescos ou com ar-condicionado, né? Tem a questão da água fria, tomar banho mais frequente, né, para manter essa temperatura mais baixa. Isso vale para quê? Todas essas orientações valem para quê? Para em dias de maior calor, para situações que você está sendo exposto a calor excessivo, né? Situações de feriado em praia, por exemplo, né? Para você não sofrer com nenhum daqueles distúrbios que a gente viu, é sempre bom estar fazendo isso aí. Evitar a exposição direta ao sol, principalmente das 10 às 16, tá? Isso tudo também no cotidiano, porque às vezes dentro de organização a gente não vai conseguir evitar isso, porque o trabalho vai ter que ser realizado em determinado horário, tá? Então, como a gente viu lá no terceiro slide, são outros procedimentos quando a gente fala dentro das organizações, tá? Caso haja exposição solar, e é muito importante utilizar o protetor solar, tá? Para evitar principalmente o câncer de pele. Ele não vai reduzir a questão da temperatura, mas ele vai fazer uma proteção ali para a pele, né? Então, em caso de exposição que não tem opção nesse horário das 10 às 16, tem que usar o protetor solar, tá? Usar óculos, chapéu e de preferência manga larga, longa, né? Na verdade,
Não fala ali embaixo das mangas, né? Mas chapéu, óculos e manga longa é importante. Manga longa para proteger a pele, lógico. O óculos para proteger a questão dos olhos, tá? E o chapéu também para a questão da face, né? Que é uma pele mais sensível. Usar roupas largas e soltas, de preferência algodão e cores claras. Nada de muito preto, né? Porque o preto ele vai aumentar a temperatura, ele segura a temperatura. E por último, evitar atividades que exijam esforços físicos. Então, sempre que você estiver exposto ao sol, assim, evitar qualquer tipo de atividade que vai fazer com que o seu corpo aumente a temperatura, né? Correr em um sol excessivo, sei lá, movimentos, por exemplo, vamos imaginar movimentação de um carrinho de mão pesado. Se estiver exposto ao sol, tem que tentar diminuir o peso do carrinho, né? Fazer mais viagens. Então, tem algumas alternativas que vão ter que ser pensadas em situações de trabalho, em ambiente aberto ou em situações de cotidiano aí, tá? Mas as situações de cotidiano são mais simples de se tratar, porque não está ligado ao trabalho. Se você não quiser ir para o sol, você não vai para o sol. Já nas organizações vão ter algumas situações que você vai ter que trabalhar no sol. E esse vai ser o nosso grande foco, né? Porque vocês, como técnicos, vão estar inseridos em organizações e se caso vocês peguem alguma emergência relacionada a excesso de calor, vai ser ligado a algum tipo de trabalho que foi realizado. Por isso que no próximo slide a gente vai ver a questão dos primeiros socorros, né? O que tem que ser feito, o que é possível ser feito em vítimas que foram expostas a excesso de calor. Bom, pessoal, agora aí a parte mais importante, né? Como eu disse ali atrás, a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos, né? O que tem que ser feito. E é importante a gente lembrar o seguinte, que a gente lembrou na aula passada também. A análise primária e secundária, assim como todo aquele procedimento de primeiros socorros, o kit de primeiros socorros, tem que ser mantidos, tá? Mas aí durante as análises foi identificada uma situação de distúrbio causado pelo calor. Aí a gente pode entrar com esses procedimentos, né, com esse passo a passo, para deixar tudo mais fácil. Então a primeira coisa é a gente movimentar essa vítima, se possível, e na maioria das vezes vai ser possível, para um local mais fresco, né, que tenha uma sombra, que seja ventilado. Tá? Depois a gente vai ter que tirar o máximo de roupa possível da pessoa, né, para permitir que o corpo faça essa troca de calor. Se a pessoa estiver consciente, ela vai ter que ser mantida em repouso e encostada, então não pode ficar, a pessoa não vai poder ficar se movimentando e a cabeça tem que estar sempre elevada, tá? Pode-se oferecer bastante água fria ou gelada ou qualquer líquido não alcoólico. Então a ingestão, né, de líquidos gelados, que não seja alcoólico, claro, vai ajudar, vai auxiliar na queda da temperatura, tá? Porque você vai estar colocando algo frio no corpo. Se possível, deve-se borrifar água fria em todo o corpo da pessoa, sem exagero para não ter choque térmico, tá? É borrifar. Então, com muito cuidado, tem que ir colocando ali, borrifando uma água gelada para também auxiliar nessa queda de temperatura. Podem ser aplicadas compressas de água fria na testa, pescoço, axilas e virilhas. Então, além de borrifar, a gente pode colocar umas mantas térmicas geladas, alguns sacos ali gelados, né, nesses locais aí, para auxiliar também a troca de temperatura. Então, logo seja possível, a pessoa deverá ser imersa em banho frio e envolta em panos e roupas encharcadas. Ou seja, todos esses procedimentos, né, têm como objetivo diminuir a temperatura. Então, a primeira coisa é retirar a pessoa do calor excessivo. Então, retira ela do local ali que esteja muito calor, leva ela para um local mais arejado e frio e fresco, tá? E aí começar uma ingestão de líquidos frios, tá? E também uma exposição do corpo a situações mais frias, mas com muito cuidado por causa do choque térmico. Então, borrifar água gelada, depois que a temperatura deu uma melhorada, vai colocar as compressas geladas e por fim aí sim tentar em um banho mais gelado, alguma coisa mais forte aí para poder de vez solucionar a questão da temperatura, tá? De qualquer forma, o mais indicado, sempre que possível, é levar essa pessoa para um atendimento médico especializado, né, para um hospital, para algum lugar. Mas se for uma situação de emergência, essas dicas aí, né, esses procedimentos podem ser tomados e posteriormente essa pessoa pode ser encaminhada para um local específico, para o hospital, tá? Como observação eu deixei ali que crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas vão ser mais vulneráveis a esse tipo de situação, tá? Então, quando for criança e idoso ou se a pessoa tem alguma doença,
essa questão da temperatura ficar desregulada, né, subir muito, é normal. Então vai acontecer a maioria das vezes, ou em situações que a pessoa está exposta a muito calor, ou em crianças, idosos, ou pessoas que têm algum tipo de doença que pode influenciar nisso aí, tá bom? Então esses seriam alguns procedimentos, né? Então junta todos aqueles procedimentos que a gente viu lá atrás, no começo, de primeiros socorros, análise primária e secundária, e aí junta com esse passo a passo, com essa sequência aí para auxiliar na tratativa. Bom, pessoal, o que a gente pode tirar então como conclusão desse módulo, tá? Na verdade, desse tema. Como eu disse lá em cima, não é um tema tão complexo, é um tema até comum. Vocês puderam perceber que alguns distúrbios aí vocês provavelmente já conheciam, tá? E na maioria das vezes os distúrbios vão estar relacionados a esse aumento de temperatura do corpo que a gente viu, tá? E o que é interessante? Primeiro, entender as causas, e a gente viu que podem ter algumas causas externas, que é uma exposição direta ao calor, né? E algumas causas internas, que seriam as infecções, né, ou outras doenças que a gente viu, tá? A parte importante também é a questão dos procedimentos. O que a gente pode fazer aí em relação aos primeiros socorros, ao primeiro atendimento, tá? E lembrar que em situações como essa, o primordial é tentar retornar a temperatura do corpo da pessoa para o mais normal possível, tá? Sem tentar nada muito agressivo, né? Para não ter um choque térmico. Então sempre lembrar de primeiro retirar a pessoa para um local mais fresco, tentar fazer com que ela ingira líquidos frios, né? A questão de borrifar água fria, depois colocar algumas sacolas frias em alguns locais, tá? E por último um banho, tá? E lembrando que o ideal é sempre o encaminhamento para o serviço médico, tá bem? Então era isso, pessoal. A aula de hoje era sobre esses distúrbios. Espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Como eu falei lá no começo do módulo, algumas situações vão ter alguns termos médicos, né, que não estão na nossa alçada, né, no nosso conhecimento, mas o importante é ter esse entendimento geral, tá bom? Eu fico aberto às dúvidas aí e às sugestões. Vocês têm meu número, vocês têm meu e-mail, qualquer coisa é só mandar para mim, tá bom? Tem uma atividade logo na sequência, não esquece. Então, se essa é a nossa aula de número 8, então já é a 8ª atividade, tá? Então não deixem para fazer de última hora, tá? Faltam só 2 aulas, então a gente só tem 10 aulas. E após a 10ª aula já vai ter que ter o fechamento das notas, uma avaliação final e fechamento das notas, tá bem? Então eu fico no aguardo aí, gente. Valeu, obrigado e bom final de semana.